nós vamos estar meditando o mês todo, né, pelo menos 3 domingos aí, a gente vai falar e vai meditar na carta de Paulo a Tito. Então, para todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, WhatsApp, não sei mais, tiver aí, YouTube, que Deus nos abençoe. Nós vamos estar meditando em Tito, na carta de Paulo a Tito. Nós vamos estar meditando nesses 3 capítulos, irmãos, que falam muito ao nosso coração. E nós vamos estar conversando, né? E vendo algumas coisas de Paulo, que Paulo está instruindo. Tito, o nosso tema será: precisamos seguir as orientações. Precisamos seguir as orientações. Até coloca na capinha lá: precisamos seguir as orientações. Né? Porque, irmãos, quando nós olhamos a Bíblia é o nosso livro de fé, de regra e prática. Então, é no nosso manual de instruções. Já falamos aqui algumas vezes que quando nós não seguimos o manual de instruções, vai sobrar peça e vai dar problema depois. Né? Precisamos seguir o manual de instruções. Precisamos seguir as orientações que Deus dá por meio da sua palavra a cada um de nós. E foi assim que Paulo ele instrui Tito. É só para os irmãos conhecerem um pouquinho mais Tito. Tito é filho na fé de Paulo, assim como Timóteo. Né? E nas viagens missionárias ele deixa Timóteo em Éfeso e deixa Tito em Creta. Né? Na cidade de Creta, onde tinha uma igreja que estava sendo organizada também. Então as palavras-chave dessa carta é ordem e boas obras. Paulo envia Tito para colocar a igreja em ordem, para levantar presbíteros e para colocar a igreja numa ordem sustentável, e fala também sobre boas obras. É interessante que Tito, irmãos, toda vez que Paulo começa uma carta, primeiro Paulo vai falar sobre doutrina, a doutrina bíblica, e depois vai falar sobre os deveres, sobre as obras. Em Tito ele faz ao contrário, é o que nós vamos ver hoje. Ele primeiro dá as ordens sobre as obras, e depois ele fala sobre doutrina, que será na semana que vem que nós vamos estar meditando, que é o capítulo 2. Mas o texto central, que é os versículos centrais que nós vamos estar meditando hoje, é Tito capítulo 2, versículos 7, 8 e 15. Que vai dizer assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a que dizer a nosso respeito. Exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. É que são vários versículos, então é um longe do outro. Então o que acontece, irmãos? Paulo ele instrui Tito. É um pastor instruindo outro pastor. É um pastor mais velho instruindo um pastor mais jovem. Né? Então, o que acontece? Tito, ele precisou seguir essas orientações. Porque quando nós olhamos para o povo, né, para aquelas pessoas que vivem em Creta, os cretenses, assim como os coríntios, os cretenses também tinham um problema muito sério de padrão moral. Para eles, muitas vezes, tanto fazia, né, ser casado, ser com outra pessoa, ter vários... Para eles, estava tranquilo. Né? E Paulo ele vai justamente corrigir e tentar colocar a igreja em ordem, nesse sentido. E quando nós olhamos para esse texto, o que sai dessa mensagem é: precisamos seguir as orientações que o Senhor traz a cada um de nós. Primeiro, sermos padrão de boas obras. Difícil, irmãos. Complicadíssimo sermos padrão de boas obras. Em vários aspectos. E é o que vamos ver. Então vamos estar lendo, irmãos, Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5 em diante. Tito, a partir do versículo 1, do versículo 5 em diante, vai dizer o seguinte:
Eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes, pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus, como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar as pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam outros com suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, que disse: os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são os preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres, para que sejam sadios na fé e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Amém. Pesado, irmãos. Eu olhei esse texto e falei, nossa, Paulo aqui ele repreendeu mesmo assim o que os cretenses estavam fazendo. Estava bravo, né? Por quê, irmãos? Porque eles viviam uma vida realmente que não estava de acordo com o que é a vontade de Deus. Eles não estavam seguindo as orientações. Eles tinham uma vida que não agradava ao Senhor. E Paulo ele repreende justamente isso. E é a nossa primeira orientação de hoje. A nossa primeira orientação de hoje, irmãos, é o modo de vida. Para quem está em casa, como é o seu modo de vida? Como é que você vive? Para cada um de nós aqui, como vivemos? Como nós vivemos? No versículo 5 ao 8, nós vamos perceber várias coisas que Paulo está dizendo. Ele começa: eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre-se das minhas ordens. Todos nós somos chamados para, eu coloquei aqui uma reticência. Você é chamado para, e temos que descobrir para quê. Porque, irmãos, Deus não chama ninguém para servi-lo, para simplesmente vir à igreja e sentar no banco. Não chama ninguém, nenhum, nada. Deus sempre chama o seu povo para um propósito. Cada um de nós, irmãos, temos um propósito na mão de Deus. E o nosso modo de vida conta muito para esse propósito, para esse chamado. Cada um de nós temos talentos. Cada um de nós temos vontades. E Deus usa justamente esses talentos, essas vontades, essa forma de viver para usar na sua obra. E Paulo está falando para Tito e dando essa orientação: cuidado com o seu modo de vida. Cuidado com o seu modo de vida. E quando nós olhamos para nós mesmos, será que alguém já se perguntou qual é o meu chamado?
Eu sei que o meu chamado para o pastorado vem de muito tempo, irmãos. E quando eu fui chamado para esse propósito, eu me lembro bem que eu enrolei o máximo que eu consegui, porque ser pastor não é fácil. Uma coisa que não é simples é ser pastor, né? Mas chega um momento que você tem que responder e atender ao chamado do Senhor. Mas nem todos são chamados para serem pastor, mas Deus quer usar o seu talento. Deus quer usar o talento de cada um de nós. Porque muitos e muitos cristãos hoje são cristãos consumistas. Eles vão a determinadas igrejas e instituições para consumir a pregação, consumir o louvor, consumir tudo aquilo que ele possa consumir, e se for de graça, melhor ainda, né? E se não tiver que pagar nada, melhor ainda. Por quê? Eu vou a uma comunidade para consumir alguma coisa, seja ela qual for. Só que todos nós, irmãos, quando somos tocados pelo Espírito Santo, quando nós aceitamos ou entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, automaticamente nós já temos algo para fazer nesse trabalho. Só que o que está faltando muito na igreja hoje é maturidade dos irmãos, é crescimento dos irmãos, é descobrir para qual chamado o Senhor os chamou. Por exemplo, aqui eles falam de presbíteros. Muitas pessoas são chamadas para ser presbítero. E o que é um presbítero? Ele nada mais é, e nós temos dois tipos de presbíteros na nossa igreja. Temos o presbítero regente e o docente. No caso, eu sou presbítero docente, porque eu ensino a igreja. Essa é a minha função e esse é o meu chamado. Eu tenho esse chamado já há bastante tempo de ensino. Eu sempre gostei muito de ensinar. E gosto muito, é um prazer que eu tenho de ensinar aquilo que o Senhor coloca em minhas mãos para ensinar. Mas temos também os presbíteros regentes, igual eu pedi oração pelos presbíteros da nossa igreja, que regem administrativamente a igreja. Nossa presbítera Valéria, presbítero Neuci, regem a igreja, ou seja, pensam na administração da igreja o tempo todo. E graças a Deus não dá muito trabalho, né, presbítero Neuci? Graças a Deus, quase nada, né? Glória a Deus por isso. E Tito é chamado para levantar essas pessoas para cuidar da igreja, porque a minha função e a função dos presbíteros no fim é cuidar da igreja, cuidar das pessoas da igreja. E principalmente os presbíteros regentes, cuidar também do templo da igreja, da administração da igreja, e temos muita coisa para cuidar. Só que para isso, irmãos, não é qualquer pessoa. E Paulo vai falar algumas coisas que é interessante. Só que não é somente a liderança deve ser. Toda a igreja deve ter essas qualidades. Primeiro, ser uma pessoa que tenha bom caráter. Qual é a característica dessa pessoa? Uma pessoa que tem que ser honesta. Uma pessoa que tem que ter boa fama. Só que a moda hoje eu não estou nem aí com o que pensam de mim. A moda hoje é essa. Eu não esquento com o que as pessoas pensam. Só que nós cristãos temos que pensar. Temos que pensar no que pensam de nós. O que eu passo? Qual é a mensagem que eu passo com a minha vida? Quando nós olhamos a Bíblia, e eu me lembro de Jó é interessante, irmãos, que ele não só se desviava do mal, ele se desviava da aparência do mal. Não era só do mal, era da aparência, ele era totalmente certo nessa parte. E Paulo chama os presbíteros para terem essa atitude. Pessoas que tenham bom caráter. Graças a Deus, todo crente no Brasil hoje é bom caráter, né, irmãos? Eles não passam as outras para trás, não são desonestos. Quando eles devem, eles pagam direitinho, né? É uma bênção. Adultério nem pensar. Longe das igrejas, graças a Deus. Mas, irmãos, Deus chama pessoas que realmente têm um bom caráter. Somos chamados para isso. Somos chamados para darmos testemunho com a nossa vida. Por isso ter boa fama. Tá vendo o irmão Maércio aqui lá? Pode confiar que ele é a pessoa de Deus. Homem segundo o coração
Sou eu. O negócio de falar legal, sou eu. Né? Mas temos também, irmãos, mais qualidades que os presbíteros e nós cristãos devemos ter. Como, por exemplo, não sermos orgulhosos. É uma característica que Paulo pede para que Tito observe nas pessoas que ele vai colocar na frente. Mas eu quero ampliar isso aqui e falar, todos nós devemos ser assim, não orgulhosos. Não orgulhosos. Porque o orgulho é uma tristeza, irmãos. Dentro da igreja, então, misericórdia. Né? E normalmente em grupos de louvor, né, que muitas vezes conheço, já estamos os estrelinhas da igreja são terríveis. Mas, quando nós olhamos a Bíblia, ela chama a gente para justamente ao contrário. É para não ser orgulhoso. É para termos humildade. Uma outra característica que eu marquei aqui, irmãos, é nem ter um mau gênio, no versículo 7. Nem ter mau gênio. Ser uma pessoa ruim. E que graças a Deus a igreja também não tem pessoas ruins que fazem o mal só por fazer o mal. Paulo está nos orientando, ele orientou Tito e está orientando a cada um de nós para não termos o mau gênio, para sermos simples, para sermos graciosos com as pessoas. E graciosos, irmãos, não é fazer gracinha, mas é ter graça com as pessoas, é ter piedade. Todos nós somos chamados para sermos piedosos. Todos nós. E muitas vezes nós somos levados a não pensar nisso, porque nós vivemos num mundo tão violento. Né? As pessoas acham que é bonito ser violento. As pessoas acham que é bonito quando fala de qualquer jeito com as pessoas. Né? Mas nós somos chamados para justamente ao contrário. É por isso que fala de ter boa fama. Ter a fama de ser uma pessoa pacífica. Acho interessante, eu já morei em outros lugares, eu nunca arrumei briga com ninguém. Aí, vai outra pessoa morar no mesmo lugar que eu, a primeira coisa que faz é arrumar briga. Mas esses vizinhos não dá, mas eu nunca tive problema. Não, mas é estranho, né? Por quê, irmãos? Porque somos chamados para proporcionar a paz. Quem vai proporcionar a paz? Você. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles verão a Deus. Nós somos chamados para proporcionar a paz. Cada um de nós. Mas muitas vezes os crentes são os primeiros a brigar. Né? Ainda mais hoje em dia com o negócio de política dentro da igreja, são os primeiros a brigar. Mas a palavra de Deus nos chama justamente o contrário, para proporcionarmos a paz. Então o mau gênio não cabe nessas características. Uma coisa interessante aqui, irmãos, que eu gosto de falar na igreja, porque é importante, não deve ser chegado ao vinho. Está no versículo de número 8. Não, é no 7. No 7. Não ser chegado ao vinho. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, né? Às vezes a gente comenta que presbiteriano tem fama de que presbiteriano pode beber. E realmente não é pecado, tá? Eu gosto de uma cervejinha, tomar em casa, sei lá. Eu não tomo, eu não gosto, tá? Para mim é uma facilidade não beber. Para mim é muito fácil não beber. Né? Mas temos que tomar cuidado, irmãos, porque mesmo que você seja uma pessoa diligente, que toma cuidado, mas gosta de pequenas doses, a pessoa que tiver a primeira oportunidade fala, mas você bebe. Não, mas você nunca nem ficou bêbado. Não, mas você bebe. Pode perceber. Na hora de abusar vai ser simples, vai ser rápido, vai ser fácil. Então, Paulo está falando para nós tomarmos cuidado com isso. Cada um de nós tomarmos cuidado com o vinho. Né? E eu acabei de falar sobre violência também, e que Paulo fala para não sermos violentos e nem gananciosos. Né? Então, uma lista muito grande que dá para estudar só cada característica, irmão, dá para fazer uma pregação. Mas também, a última diz o seguinte: sermos disciplinados. Devemos ser prudentes e disciplinados. O que é disciplinados, irmãos? Ter uma disciplina na vida, porque o mundo que eles mais falam, aquela pessoa é irreverente, né? Nossa, como é bonito, né? Eu lembro de um cantor que se chamava Cazuza, né? Anos 90, né, que morreu,
não sei se você conheceu o famosão, né? As pessoas falam que ele era irreverente, como se fosse bonito, mas não era, né? Ele não respeitava ninguém, não respeitava nada, mas nossa, ele era irreverente. Mas muitas vezes, irmãos, dentro das igrejas tem as pessoas que são irreverentes, que não têm reverência, e Paulo está justamente falando para Tito: olha, toma cuidado, o cristão deve ser disciplinado, deve ter reverência, deve ser prudente. Sabe por quê, irmãos? Todas essas características vai trazer para a nossa vida tranquilidade. Uma pessoa que eu admiro muito e é muito honesta, exageradamente honesta. Um dia eu perguntei para ele que eu estava um pouco triste com a vida. Ele falou: o que eu ganhei? Eu também fui honesto até o fim. E essa pessoa me falou uma frase que vai ficar na minha mente o resto da minha vida. Ele falou: você pode andar de cabeça erguida em qualquer lugar que você andar. Ninguém vai poder falar nada de você. Nossa, isso fala muito alto na minha mente, no meu coração, e é verdade. Precisamos ser disciplinados. Timothy Keller tem uma frase que eu gostei muito, que eu coloquei aqui para compartilhar com os irmãos, que diz o seguinte: Deus nos vê como somos, nos ama como somos e nos aceita como somos, mas pela sua graça Ele não nos deixa como estamos. Porque a cada dia Ele transforma a nossa vida pela graça dele. Pela graça que nos alcançou, e até na segunda pregação a gente vai falar sobre essa graça transformadora. Ele nos chama e Ele diz: vinde como estás. Mas Ele não nos deixa do mesmo jeito, Ele transforma a nossa vida. Ele transforma a nossa vida e nos faz crescer para a glória dele mesmo. E vemos também, irmãos, uma segunda orientação, que está no versículo 9, que é o verdadeiro ensinamento. Agora dá para pôr o versículo, irmão, se quiser. Versículo 9. O verdadeiro ensinamento. Versículo 9 vai dizer o seguinte: deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Paulo aqui está falando sobre Tito capítulo 1, versículo 9. 9. Então, irmãos, nós vamos ver aqui algo interessante, como ele fala a palavra verdadeiro, né? A verdadeira mensagem, com o verdadeiro ensinamento, né? Por que Paulo ele enfatiza tanto sobre o verdadeiro, irmãos? Porque o falso, no primeiro século, já estava presente na igreja. No primeiro século, de cara, Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus. E já tinha ensino falso dentro da igreja. Lá no primeiro século, e muito ensino falso. E Paulo fala para Tito: cuidado com falsos ensinamentos. E ele fala para cada um de nós hoje: cuidado com o falso ensinamento. O falso ensinamento em onde você não precisa negar-se a si mesmo, onde você é o centro da vontade de Deus, onde você é o ouro puro de Ofir, onde você é especial. E nós vemos, irmãos, que Paulo está falando: cuidado com a mensagem errada, né? E qual o verdadeiro ensinamento? É esse justamente de autonegação, de exaltação do nosso Deus. Nós somos chamados, irmãos, para exaltar o nosso Deus com a nossa própria vida, com o nosso próprio caráter, com o nosso modo de viver. Esse é o verdadeiro ensinamento, onde Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Se nós somos salvos é por causa de Jesus. Se nós temos uma vida transformada é por causa de Jesus. Tudo acaba em Jesus. Esse é o verdadeiro ensinamento. Tudo começa nele e tudo termina nele. Ele é o princípio e ele é o fim. Tudo é feito por meio dele e para ele, como diz em 1 Coríntios 10, 31. A glória eternamente a Ele, amém. Então tudo, irmãos, a sua vida, a minha vida, pelo que você passa, pelo que você passou, nos momentos de alegria que nos alegramos com a nossa irmã Valéria, essa semana eu fiquei feliz de verdade, nossa, parece que era eu, né? Mas é para Ele. Muitas vezes passamos por um momento difícil, mas é para Ele, irmãos. Nós vivemos, tudo é para Ele.
nós não podemos separar as coisas em departamentos. Não, essa parte é minha e essa é para o Senhor. Não sei se você já viu os crentes falar assim, eu pedi 5 minutos para Deus e fui para cima. Né? Um ensinamento totalmente errado. Errado. Não existe isso. Na palavra de Deus, na orientação que Deus nos mostra, não existe isso. Mas o verdadeiro ensinamento nos mostra que devemos ficar firmes no Senhor Jesus. E muitas vezes, irmãos, e as pessoas adoram, não julgueis. Mas Paulo está dizendo aqui, você tem que mostrar o erro do outro sim. Temos que mostrar o erro do outro sim. Você vai ser o chato da família? Sim. Você vai ser aquele que vai apontar? Sim. É claro, desde que você siga todas as outras orientações. Porque se você tem a vida toda errada, não dá para você falar do outro também. Mas Paulo está falando para Tito, mas também é para mostrar o erro. Porque, irmãos, o falso ensinamento sempre vai estar aí. Aquele que você não precisa fazer nada, aquele que você não precisa negar nada, tudo é bonito, tudo é belo, o importante é o amor, não importa como. Tudo isso são falsos ensinamentos. Então nós temos que tomar muito cuidado a respeito disso. E vemos também, irmãos, a terceira orientação que Paulo dá a Tito nesse texto, nessa perícope. Na teologia nós chamamos esse texto que tem começo, meio e fim de perícope. Então, nesse pedaço que nós estamos lendo, a gente vai perceber a terceira orientação. A terceira orientação, irmãos, é muito particular e muito importante, que é conhecer a Deus. Se eu perguntasse para cada um, você conhece a Deus realmente? Os irmãos que passaram por momentos dificílimos, os dois passaram por momentos dificílimos, eu creio, eu sempre digo essa frase: no sofrimento nós conhecemos Deus. No sofrimento a gente conhece Deus. Nós estávamos com uma colega da Dalila no carro, daí eu falei essa frase, Eu falei, não, é no sofrimento que nós conhecemos a Deus. Daí ela falou assim, não, eu prefiro conhecer Deus na alegria. É mais gostoso, Mas, irmãos, quando nós conhecemos a Deus no sofrimento, nós realmente vemos a Deus. Nós vemos o que Deus faz, pode fazer e na hora que Ele quer fazer. Por isso, irmãos, essa terceira orientação é muito importante, está no versículo 16, que diz o seguinte: eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Eu fiquei sabendo de uma história de quando a América Latina, o Brasil, se eu não me engano, estava sendo colonizado e pessoas vinham de outros países para catequizar os índios. E é interessante que aquele que estava catequizando perguntou para o índio assim, falou: mas você vai para o céu, lá vai ter rua de ouro, lá vai ter próprio Deus e tal. Aí o índio olhou para ele e falou: mas você vai estar no céu? Ele falou: vou. Você vai estar no céu? Vou. Não, então eu não quero ir para lá não. Se você estiver lá, eu não quero ir para lá não. Por que, irmãos? Porque o que ele falava era uma coisa, mas o que ele fazia era outra. Ele fazia maldade para as pessoas. E assim, irmãos, é a nossa vida. Quantas vezes nós podemos ter palavras bonitas, palavras belas e tal, mas como tem sido nossas ações? Será que as nossas ações são ao contrário do que as nossas palavras dizem? Porque o texto está falando de ódio, de rebeldia, de más obras. Eu já vi igrejas, irmãos, que quando estava um pastor, a igreja estava totalmente vazia, não ia ninguém. Saiu o pastor, a igreja voltou a lotar. As pessoas só estavam esperando esse pastor sair. Será que são cristãos mesmo? Eu fiquei pensando. Por que, irmãos? Onde está o perdão? Onde está o perdão? Onde está o coração piedoso? Onde está tanta coisa que a Bíblia nos mostra? E isso não são coisas para se pensar, porque muitas vezes no meio da igreja tem ódio, rebeldia, coisas que não é para ser feitas e fazemos,
Temos que pensar muito nisso. E fica até um desafio para cada um de nós aqui e para quem está em casa. O desafio é: ore por quem você não gosta. Não gostamos de nós, de todo mundo. Não temos afinidade de todo mundo. Mas comece a orar por quem você não tem afinidade. Que, sabe? Só que não peça, irmãos, para Deus mudar a vida da outra pessoa. Peça para Deus mudar a sua vida, a minha vida. Eu já fiz isso e é muito difícil, né? Porque daí a transformação parte de mim, né? E eu digo que isso tem uma frase que é muito legal, que diz o seguinte: nenhuma vida de fé pode ser egoísta. Deve haver transbordamento na vida dos outros. A minha vida, ela transborda para a vida dos outros, do próximo. Porque a palavra do Senhor diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus. E nesse texto vai falar: amai ao próximo como a si mesmo. Sabe, irmãos, algo interessante nesse texto, que o próximo, ele não fala quem que é só o próximo. E quem é o próximo? É quem está próximo, quem está perto. E como é difícil, irmãos, como seres humanos, e nós voltamos lá atrás, na primeira meditação, quando fala de orgulho. O orgulho foi o primeiro pecado de todo o universo, se a gente pensar. Quem foi o primeiro a ter orgulho? Foi o próprio Lúcifer. Foi o primeiro a ter orgulho. E o ser humano, às vezes, tem muito disso, orgulho. Mas como isso, irmãos, atrapalha a nossa vida. Todas essas orientações, irmãos, todas essas regras não são simplesmente para ser regra, para ser chato. Não, é bem pelo contrário. Todas essas orientações e essas regras é para que nós vivamos melhor, vivamos bem, coloquemos nossa cabeça no travesseiro e vamos dormir bem. Por quê? Porque temos paz. Temos paz com Deus, temos paz com o próximo, temos paz. O orgulho não é de Deus, Bruninha, exatamente. O orgulho não é de Deus, mas a humildade vem de Deus. Irmãos, e como é difícil muitas vezes aprender essa lição. Mas o Senhor Deus nos mostra que devemos ter humildade. Devemos ter humildade, porque a nossa fé não pode ser egoísta, mas ela transborda. Será que a nossa vida transborda na vida dos outros? Temos que pensar nisso, irmãos. Será que a nossa vida realmente transborda esse Espírito? Assim como Estevão, que era cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, ele diz: Senhor, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. A exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na cruz disse a mesma coisa. E eu fico imaginando, às vezes, irmãos, apesar que por mais que imaginemos, nunca vai chegar perto, Estevão olha para o céu e vê os céus abertos. E vê Jesus à destra do Pai. Os irmãos já pensaram nessa visão? Como deve ser? E aquela visão foi uma coisa tão profunda, tão bela, que as pedras já não importavam mais. Que o que estava acontecendo em volta dele não importava mais, porque ele estava vendo o próprio Pai e o Senhor Jesus à destra do Senhor. Irmãos, quando nós temos uma vida com Deus, esse mesmo Espírito que estava em Estevão agora está em você, está em mim, está em cada um de nós. Esse mesmo Espírito transborda, esse mesmo Espírito nos motiva, esse mesmo Espírito nos impulsiona para seguir em frente. Irmãos, seguir em frente sempre é difícil, mas irmãos, como é bom quando nós somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. É outra coisa, é outra realidade, é outro tudo. É o próprio Deus da nossa vida, é o próprio Deus dentro de você. É o próprio Deus transformando as situações. Mas para que isso aconteça, irmãos, precisamos seguir as orientações. Por isso, irmãos, que Deus nos abençoe com essa palavra e que tenhamos realmente o nosso modo de vida diferente, que nós sigamos o verdadeiro ensinamento, porque com tudo isso nós vamos conhecer a Deus. Daí não importa as pedradas, porque nós vamos ver os céus abertos para a glória do Senhor. Amém? Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai,
Eu te louvo por essa igreja, Senhor Deus. Eu te louvo porque o Senhor está conosco, Senhor Deus. Pai, muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigado porque o Senhor está aqui agora, porque o Senhor mesmo disse, onde tem 2 ou mais, o Senhor está presente. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.